Voltamos no segundo bloco com a doutora Débora Casares. Doutora Débora, diferencie para nós, por favor, o Alzheimer dos sinais que são próprios da velhice, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pode-se prevenir ou postergar a doença de Alzheimer? Então, doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum. Existem outros tipos de demência, mas a demência de Alzheimer, ela acomete indivíduos mais idosos, então o próprio fato do envelhecimento em si já é um risco para se ter a doença de Alzheimer. A doença, ela cursa com declínio cognitivo, uma alteração de memória que interfere na rotina de vida diária do paciente. Ou seja, o que é normal? Normal eu esqueci onde eu botei a chave do carro, onde eu deixei minha bolsa naquele momento, mas depois eu lembro. Na demência, você esquece e esquece que esqueceu. Você não consegue retomar aquela função que você iniciou. Então, isso é uma alteração de memória. E junto a isso, vem acompanhado da alteração de comportamento. Então, vem uma alteração de personalidade, às vezes vem acompanhado de delírio, de alucinação. Então, há tipos e tipos de demência. Eu tenho aquele paciente que é típico de rodapé de livro, que a gente brinca, né? Que é a apatia às situações. É um olhar de paisagem, ele está sempre com aquele olhar perdido, a gente fala, estimula, ele dá um sorrisinho, mas ele não acompanha a conversa. Já tem o paciente que não tem alteração de demência, que você conversa uma coisa, ele tem um desinteresse normal. Mas se você puxar, ele vai dar continuidade na conversa. Então, o paciente com demência, além da alteração de memória, que é fundamental para a rotina de vida diária. Quando eu digo isso, César, eu quero dizer assim, ele não lembra mais como ele escova o dente, quando vê ele está botando a escova em outro lugar, ou ele não consegue se alimentar, ou ele não reconhece o banheiro como banheiro e acaba usando a sala como banheiro. Então, a gente costuma até fazer placas dentro da própria casa para ele não se perder. E aquela frase típica também que o cuidador diz pra gente, doutora Débora, ele está na sua própria casa, mas ele toda hora diz que quer ir para casa dele, eu não sei mais o que eu faço. Então, fundamental é não dizer para ele que ele está na casa dele. Ah, você quer ir para sua casa? Então vamos. Abre a porta, leva para dar uma volta no quarteirão. Como ele tem demência, ele vai esquecer. Ele está voltando para uma casa nova, mas é a própria casa. Abre a porta e fala, chegamos na sua casa. Aquilo dá um alívio e não precisa ter todo aquele desgaste que teria com irritação de ambos os lados, de quem cuida, de quem é cuidado, e a gente consegue resolver isso muito bem. Tem como prevenir o mal de Alzheimer? Não. Mas os estudos estão avançadíssimos. Dia 13 agora eu vou estar no curso de Alzheimer de A a Z, que é um curso nacional que eu costumo fazer sempre, que nos traz muitas novidades e os estudos estão muito avançados, estão inclusive em fase 3. Acho que nós vamos ter muita novidade por aí. Mas com certeza a atividade física já é comprovado não como prevenção, mas posterga a época que a doença poderia começar. Então, em vez de você começar com 70 anos, você pode estar com 76 e começar a doença. Então, posterga. Agora, medicação preventiva, infelizmente, não. Existem atitudes, comportamentos que podem postergar. E a soma desses diversos comportamentos que podem postergar pode levar o paciente ao ter Alzheimer numa idade em que já não vai ter tolhido tanto percentual da vida útil, da vida agradável, da vida prazenteira desse paciente, né? Porque eu perguntaria o seguinte, doutora Débora, no mundo atual, eu acho que aos 10 anos de idade, nós já recebemos tanta informação como alguém que tinha 70 anos de idade no século passado. Mundo globalizado. No mundo globalizado, informatizado, internetizado, né? Nós sabemos o que está acontecendo no Paquistão, no Afeganistão, no Japão, na Índia, no Nordeste, no Sul. E o que está acontecendo no mundo, nós sabemos em meia hora durante um jornal. O esquecimento, até certo ponto, numa pessoa que não está doente, não seria uma reação normal a esse mundo que nos intoxica de informações diariamente? E não é um problema diferenciar esse esquecimento do início do Alzheimer, pelo menos na sua fase inicial?
Com certeza, César. Colocação perfeita mais uma vez. Porque, na realidade, nós aplicamos alguns testes neuropsicológicos no nosso paciente de acordo com o grau de escolaridade, para a gente ter a certeza de que isso é doença ou se isso é causado por um estresse físico ou emocional do dia a dia. Então, perfeita colocação. Como também nós diferenciamos de processos depressivos, que é um diagnóstico diferencial. Mas esse transtorno de ansiedade que você está colocando, pela quantidade de informação que vem, realmente existe. Mas nós, geriatras, temos uma mão muito boa e firme com isso. Nós temos essa percepção muito clara, porque somos auxiliados por esses testes. Tem o teste do relógio, tem o mini exame de estado mental e alguns outros mais específicos. Então, a gente consegue concluir de uma forma muito tranquila. Mas foi muito importante você colocar, porque muita gente, às vezes, nos ouve e acha que está ficando com Alzheimer, quando, na realidade, é uma alteração cognitiva gerada por um transtorno de humor, seja de ansiedade, seja de pânico, seja... Enfim, então, muito bem colocado. Então, todo esquecimento não é Alzheimer. Ah, isso vai despreocupar X% dos nossos pacientes. Fundamental. Muita gente. Muito bem. Uma outra pergunta que os nossos telespectadores nos enviaram. Com que idade pode começar o Alzheimer? Existe a demência pré-senil. Então, eu tenho 2 pacientes que desenvolveram o processo demencial antes dos 60 anos. Não é comum, mas pode acontecer. Principalmente quando tem uma herança genética, uma herança familiar. Fica um pouco mais forte isso. Quanto mais cedo se tem demência, maior chance de o familiar ter um processo demencial. De forma nenhuma, porque você tem um familiar com demência, quer dizer que você vai ser um paciente demenciado. De forma nenhuma. Mas sua chance é maior do que aquela família que não tem ninguém com processo de Alzheimer. Então, na realidade, a demência pode surgir 58 anos, 57 anos, pode. Mas a maior chance, o grande fator de risco para se desenvolver demência de Alzheimer é o fator idade. Então, quanto mais velho, maior a chance. Perfeito. Então, quanto mais a pirâmide demográfica de um país se torna uma pirâmide demográfica desenvolvida com um vértice mais largo, com uma maior quantidade de idosos, maior a necessidade de que o nosso país disponha de geriatras para fazer frente a essas patologias que são típicas da velhice. Né? Essa é a nossa realidade atual e a nossa realidade um pouco mais à frente. O idoso já é uma grande maioria. Pirâmide inverteu, né? Então temos que nos atentar. Terminamos aqui o nosso terceiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, e voltamos em seguida. Rapidinho.